Olá, nosso tema de hoje é equações de primeiro grau e eu quero falar um pouco sobre linguagem algébrica, como montar essas equações e como resolvê-las, mas tudo daquele jeitinho bem fácil de entender. Meu nome é Rodolfo, bem-vindos ao Projeto Alfa. Quando falamos de linguagem algébrica na matemática, é onde começam a aparecer as letras. E por que eu começo a usar letras na matemática? Quando você se depara com algum problema que tem alguma informação escondida ali, aí entram as letras para representar essa informação escondida. São as famosas incógnitas. Essa palavra aqui estranha, incógnita, ela veio do latim e simplesmente significa que tem algo escondido ali. Vamos ver alguns exemplos. Agora vamos ver dois exemplos que podem ser facilmente representados por equações. E o que seria isso? Seria você utilizar a linguagem algébrica para representar alguma igualdade. No primeiro exemplo aqui, tem uma informação escondida, que é a idade do José. Então, eu vou usar uma letra para representar a idade do José. Pode ser qualquer letra. Eu vou colocar a letra J de José mesmo. Ó, a idade de José, ele não falou quanto que é, J. Mais a idade do Lucas. A idade do Lucas ele falou. Olha aqui, ó. Lucas tem 10 anos. Então a idade do José mais a idade do Lucas, que é 10 anos, dá um total de quantos anos? 30 anos. Isso aqui é uma equação. Você está usando letra e número para representar uma igualdade. A idade do José, a gente pode calcular ela mentalmente. Quantos anos, quando eu somar com 10 vai dar 30 anos? Serão 20 anos. Então José tem 20 anos de idade. Agora, no segundo exemplo, nós temos uma outra informação escondida. Ó. O triplo de um número. Ele não disse qual número é. Então eu vou colocar 3 vezes. Como eu não sei o número que é, vou colocar uma letra para representar esse número. Pode ser qualquer letra. Eu vou usar o X, que é a letra mais usada na matemática. Então, ó, o triplo de um número, eu não sei que número que é, por isso uma letra. Dá um total de 120. Aí agora vem a pergunta, qual é esse número? Então eu tenho que pensar assim, 3 vezes um número vai dar 120. Qual é esse número? Mentalmente é o 40. 3 vezes 40, que vai dar um total de 120. Estes exemplos são mais para você entender como que a linguagem algébrica pode ser usada. Mas agora eu vou passar alguns exemplos que eu vou resolver junto com vocês, mostrando estratégias para a gente usar nas equações. Nesse exercício que vamos fazer agora, as equações já estão montadas. Nós vamos ter apenas que resolvê-las. Ou seja, encontrar a informação que está escondida, que seria encontrar o valor das letras. Mas nós temos que pensar o seguinte, como eu estou falando de igualdades, tudo que acontece de um lado da igualdade também vai acontecer do outro. Como assim? Se você somar 30 de um lado da igualdade, do outro lado da igualdade você vai somar 30. Se você diminuir 50 de um lado, do outro lado você vai diminuir 50. Como o nosso objetivo é descobrir o valor da letra, é qual é esse número que está escondido, podemos resolver assim, ó. Eu tenho a seguinte conta aqui, x mais 20 igual a 36. Eu quero saber o valor do x, mas eu tenho um 20 junto com ele. Então eu vou tentar tirar esse 20 daí. Como? Eu vou fazer menos 20 desse lado. Só que se eu fiz menos 20 desse lado, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu vou tirar 20. Então ficou assim, ó. X, 20 menos 20 dá 0. Não vai ficar nada junto com x. Então, ó, igual. Agora do outro lado, 36 tirou 20, ficou 16. Esse é o valor que estava escondido nessa primeira equação. Agora, para facilitar a nossa escrita, em vez de você ficar colocando soma de um lado, soma do outro, diminui de um lado, diminui do outro, um jeito fácil de pensar é você pensar no inverso. Como assim? X menos 15 igual a 40. Então eu vou deixar o x sozinho, igual a 40 que está lá, e eu vou pensar o seguinte. Esse 15 que está negativo desse lado, eu vou passar ele para o outro lado, para ele se juntar com 40. Só como ele está menos, qual que seria o contrário do menos? O mais. Então passa para lá positivo. Então ficou assim, o x igual 40 mais 15, 55. Fazer desse jeito ou do primeiro jeito é a mesma coisa. Só que fica mais rápido você pensar no inverso. Está somando?
passa o número para o outro lado, diminuindo. Está multiplicando? Passa dividindo. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho, ó, 2x igual a 14. Então, quando você tem uma letra junto com um número grudado, é como se estivesse multiplicando. Eu quero saber o valor do x. Esse 2 que está aqui na frente, eu vou passar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Sempre o contrário. Então ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 14 dividido por 2, 7 é a nossa resposta. Na letra D, 3x igual a 24. O 3 está junto com a letra, então é multiplicação. Para saber o valor do x, eu vou fazer sempre o contrário. Se o 3 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 24 dividido em 3, dá um total de 8. E o nosso último exemplo aqui é uma fração, ó, x sobre 5 igual a 12. Na matemática, uma fração é uma divisão. Então aqui, ó, se o número está dividindo, eu vou pegar esse número e passar para o outro lado. Mas qual é o contrário da divisão? Multiplicação. Então vai ficar 12 vezes o 5. 5 vezes 2, 10 é 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. 60 unidades. Nesse próximo exemplo, vemos letras e números sem letras em ambos os lados da igualdade. Mas a resolução é bem semelhante. Você vai fazer o seguinte: de um lado eu vou deixar separado as letras e do outro eu vou separar os números que não tem letra. Então, ó, como o 3x já está desse lado, permanece. O 2x, ele tem letra. Tá do lado errado, eu quero passar para lá. Então, ó, ele está negativo aqui. Se eu passar para lá, estou mudando de lugar. Lembra sempre o contrário. Se está negativo, vai passar positivo. Ficou mais 2x. Desse lado aqui sobrou 20. Sem letra. E aqui tem um menos 20 também sem letra. Ó. Números que não tem letra, eu vou passar para o lado direito. Ele está negativo. Passando ele para lá, muda o sinal. Sempre o contrário, fica positivo. Então ficou assim, ó. No primeiro lado, 3 mais 2, 5x. Do outro lado, 20 com 20 deu um total de 40. Ainda não encerrou nossa conta. O objetivo é descobrir o valor do x. Essa letra, né, o número escondido. Esse número que está na frente dele, lembra? Número grudado com letra é como se fosse multiplicação. Então eu vou pegar, para descobrir o valor do x, eu vou pegar esse 5 e passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, o inverso é dividir. 40 dividido por 5 vai dar 8. Essa é a resposta do nosso x. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e até a próxima.